a nossa aula. Bom dia a todas e todos oficialmente. Uma alegria estarmos aqui hoje. Seguimos a nossa discussão de direito e inovação na nossa pós-graduação. Hoje nós convidamos a professora Marielle, que está aqui conosco, para conversar conosco, para trazer orientações, informações, enfim, da sua experiência, sua vivência na matéria, né? Ela vai se apresentar logo na sequência. Antes disso, só vou aqui fazer, então, os avisos catedráticos, digamos assim, para o início da nossa, para o encerramento da nossa disciplina. Nós já vamos, então, para a etapa final e gostaríamos que todos alcançassem os objetivos para não termos, né, mais uma pendência na repescagem. Então, nesse momento, a proposição é que a gente consiga alcançar aquilo que a disciplina propôs lá no início. Lembro vocês que nós temos hoje ainda um fórum que se encerra, né, atividades que encerram hoje, né. Vocês ainda conseguem organizar essa demanda, mas que na segunda-feira eu libero para vocês a última etapa do curso, a última etapa da disciplina, em que vocês vão trabalhar com casos judiciais, realmente, questões que já foram para o judiciário, que já foram analisadas, já tem decisões, né? Então, o que nós vamos chamar de jurisprudência, que é uma aplicação direta dos conceitos que nós analisamos aqui, que nós discutimos, e a partir disso nós faremos aí a nossa última avaliação, que é a avaliação, digamos assim, mais importante. Então, dediquem-se a essa avaliação para que vocês obtenham a aprovação do componente da pós-graduação. Eu vou deixar todas as orientações, mas basicamente nós vamos fazer a análise de um julgado e trabalhar a partir desse julgado, então, até a conclusão da disciplina. O julgado, ele, obviamente, está relacionado com direito e inovação em alguns dos tópicos em que nós estamos trabalhando. Além disso, na segunda-feira, vou disponibilizar para vocês uma atividade substitutiva. Ela vai substituir uma das etapas que, eventualmente, nós não alcançamos, não vencemos o prazo, não conseguimos fazer no tempo certo, né, a demanda. Então, vamos fazê-la e essa será a substituição. De certa forma, na pós-graduação, nós já trabalhamos com maior autonomia dos nossos discentes, né? Nós pensamos no início da nossa etapa educativa, o professor pega na nossa mão, muitas vezes, para ensinar a escrever e formar as primeiras letras, né? Já na pós-graduação, nós temos uma maior autonomia. Então, nós partimos desse pressuposto e nesta atividade nós vamos suprimir apenas as demandas que não foram feitas até então. Realizando essa atividade, vocês alcançarão aquilo que eventualmente deixaram de fazer. Obviamente que isso terá algum prejuízo mínimo à nota de vocês, por não ter sido realizado no tempo adequado, mas haverá possibilidade ainda de compensação dessa atividade e, ao final, vocês terão, então, essa atividade avaliativa de encerramento da disciplina. Caso não se alcance a média necessária para aprovação, temos ainda a possibilidade de termos a reoferta, né, da disciplina, que ocorre de uma forma concentrada. Não é o ideal que se possa chegar a isso, mas é um direito que nós temos ofertado aos nossos discentes e nós vamos observá-lo da forma mais adequada possível. Então, reitero com vocês que o nosso objetivo é que a gente consiga alcançar completamente as nossas demandas e acredito que conseguiremos. Temos tido aulas, especialmente as síncronas, né, com um tempo muito interessante de discussão, de debate, de construção coletiva. Então, esses seriam os nossos avisos. Nós vamos para o encerramento da nossa disciplina e esse é o encaminhamento. Não sei se a Cristiane tem alguma coisa ainda da tutoria para mencionar que seja necessário. Cris. Olá, prof. Gabriel, bom dia a todos. Peço desculpas pela minha voz, mas a gripe me pegou também. Não, acho que só reforçar o pessoal, né? Qualquer dúvida podem me mandar mensagem, a gente vai trabalhando junto. Né? Acho que a atividade que mais o pessoal ficou em dúvida realmente
uma das que está encerrando hoje, né, que é aquela questão dos direitos autorais, ali, de criar marca. Né? Então, qualquer dúvida, podem fazer o trabalho, me encaminhar, eu dou uma olhada, a gente dá um feedback para vocês poderem postar. Tá? E continuem motivados, né? Continuem presentes nas atividades, né? Que agora já estamos indo aí para a reta final da nossa disciplina. Uma boa aula para nós, qualquer coisa fica à disposição. Perfeito, muito obrigado. Então, seguindo na ideia de que nossa pós-graduação ela tem um caráter prático, né? Nós temos um caráter de direcionar vocês para a produção de um produto, né? Nós não vivemos mais um tempo em que nós conseguimos estudar qualquer coisa e guardar numa caixinha e algum dia utilizar, quem sabe, né? Nós estudamos coisas que nós direcionamos para a nossa vida profissional. Antigamente se dizia que a gente fazia pós-graduação para discutir o sexo dos anjos. Hoje isso é totalmente incabível, né? Nós temos um mundo que exige cada dia mais a nossa participação. Pensando nisso e pensando que vocês terão um produto ao final do curso a ser entregue, um produto que, digamos assim, em outros espaços seria um TCC, nós convidamos a professora Marielle da Silva Marques, ela é professora aqui do Campus Santo Augusto, depois ela vai se apresentar, vai contar a experiência dela com inovação, como ela se descobriu, esses dias nós conversamos brevemente nos corredores sobre isso, e a professora Marielle é hoje uma das pessoas aqui do campus que mais entende de propriedade intelectual, mais entende da criação, então, do registro de criações, né? Tem experiência com isso e vai nos mostrar o quanto isso é pertinente para os nossos dias. A professora vai conduzir da forma como melhor entender a dinâmica da aula a partir de então, e poderemos, então, aí ir interagindo, acredito, com a professora ao longo do período. É uma professora extremamente acessível, querida, uma unanimidade aqui entre o campus com relação à professora. Então, assim, é um momento muito feliz de recebê-la aqui, Marielle, e você tem aí a disponibilidade de utilizar a nossa aula da Bom forma dia. como Eu agradeço julgar imensamente o pertinente. convite. Vocês me Obrigado, bom escutam dia. bem? Então, bom dia, pessoas todas, né, que estão participando. Eu Sim. agradeço muito o carinho, o convite. Eu gosto muito desse assunto, né? O Gabriel já disse o meu nome, né? Eu me chamo Marielle e eu sou professora no Instituto Federal há 17 anos. E logo após um ano, né, quando eu ingressei no serviço público aqui no campus, houve a efetização. E aí, com a efetização, aqui que era uma unidade descentralizada, nós passamos então a uma nova estrutura organizacional que precisava ser construída ainda. E eu fui convidada para ajudar nesse início, né, nessa criação. Vou contar um pouquinho para vocês entenderem, né, como eu cheguei a esse assunto, né, a estudar e gostar tanto do assunto de propriedade intelectual. E fui convidada para compor a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e mais especificamente assumir o NIT, que na ocasião, a minha formação, tá, pessoal, eu sou química industrial. Inicialmente eu sou química industrial e depois eu fiz a química licenciatura. E aí eu recebi o convite, fui convidada para compor a pró-reitoria por gostar muito da área de pesquisa, né? Sempre muito, é uma área que eu gosto muito. E foi uma surpresa para mim, né? Que eu teria a incumbência, então, de me apropriar e conhecer um pouco sobre Nietzsche. Eu nem sabia do que se tratava a sigla Nietzsche, né? Então, aí eu fui descobrir que Nietzsche se refere a núcleo da inovação tecnológica, uma lei que também, apesar de já ser antiga, ainda não é muito conhecida, ainda não é, né? Que todas as instituições científicas e tecnológicas devem ter um Nietzsche. Eu fui conhecer e a partir do conhecimento do Nietzsche, da lei da inovação, uma das atribuições é o conhecimento da propriedade intelectual. Foi aí que eu conheci o tema, o assunto, inovação e propriedade intelectual. E eu me encantei pelo assunto, assim, achei
um assunto muito interessante, né? Foi onde eu comecei a estudar. E assim como vocês estão agora, né? Comecei com muitos cursos, fazendo muitos cursos, muitas leituras, e aí comecei também muitas pessoas a me convidarem para falar sobre o tema. Eu não tenho formação em direito, né? E também não tenho formação em administração, mas fui estudando e conhecendo, e aí que eu agreguei, então, né, o conhecimento que eu possuo hoje. Eu confesso que depois, né, acabei saindo do núcleo da inovação, da organização, assim, mas sempre continuei participando como membro dos NITs, né, da nossa instituição. Então, eu quero contar um pouquinho a minha experiência para vocês, mas eu também quero, de algum modo, aprender, né? Ou trocar informações com vocês sobre o assunto, tá? Eu vou conversando, eu comentei com o Gabriel que eu não havia preparado nenhuma projeção, porque eu gostaria mesmo de conversar com vocês, né? De saber, assim, compartilhar o que eu sei, o pouco que eu sei, né? Já faz um bom tempo que eu não estou dedicada exclusivamente ao assunto, mas eu sei que tem bastante coisa que eu lembro ainda, como é, né? E quero conversar com vocês. Recentemente eu propus, ao final do ano passado, um curso MOOC sobre o tema propriedade intelectual. E aí o curso foi contemplado, foi um dos vencedores aqui da região sul. Dentro da proposição que eu fiz, foi o único, né? Foi o único que ganhou. E isso me deixou muito feliz, porque apesar de não estar atuando diretamente, significa que ainda é válido tudo aquilo que eu proponho dentro do curso. Tá bem? Então, eu vou conversando, mas eu quero, assim, que vocês me perguntem, conversem comigo, né? É uma forma de conversa um pouco diferente de ser, não é presencial, mas eu gostaria que nós conversássemos mesmo, que vocês me perguntassem, e tudo aquilo que eu puder ajudar e que eu souber, eu vou compartilhar com alegria com vocês, tá bem? Eu vou começar falando um pouquinho de como se divide a propriedade intelectual, né? É um ramo do direito. Eu sei que é discutido muito pouco, né, nos currículos. Não é um assunto que permeia outras disciplinas, né? Não sei ainda se tem uma disciplina específica, não conheço com tanta profundidade os cursos de direito para saber se tem uma disciplina específica que trata do tema, mas eu sei que ele permeia várias disciplinas dentro da área do direito, né? Então, a propriedade intelectual, o que é a propriedade intelectual, né? O que ela busca? Busca a proteção das criações do espírito humano. Tudo aquilo que o homem é capaz de criar, né? É um conjunto de direitos que incide sobre essas criações. Criações são bens imateriais, né? Mas eles podem e têm um valor econômico e social. Então, este conjunto de direitos sobre as criações do espírito humano que são protegidos pela propriedade intelectual, né? A definição do que é propriedade está lá no nosso Código Civil Brasileiro, está na nossa Constituição, né? Que é o direito que a pessoa tem de usar, de gozar e dispor de um bem, né? A Constituição Federal estabelece também a função social da propriedade, né? Garantindo que ela deve cumprir uma função que beneficie a coletividade. Esta propriedade intelectual, ela é dividida ou separada em 3 categorias: o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. E cada uma dessas categorias tem uma fundamentação legal, tem uma lei, né, que vai descrever, né, tudo que é abrangido por essa categoria. Dentro da lei do direito autoral, a lei de número 9.610, lá de 1998, é a que regula. Da propriedade industrial,
é a Lei 9.279 de 1996, e dentro da categoria sui generis, nós temos as leis 9.456 de 1997, a 11.484 de 2007 e a 13.123 de 2015. Garante, né? O que a propriedade intelectual garante? Garante direitos exclusivos, né? É uma forma de incentivar a legislação e evitar o uso não autorizado das criações de uma pessoa, né, ou de uma instituição. As vantagens de se solicitar a proteção, né, da propriedade intelectual é o reconhecimento do autor, o retorno financeiro e o estímulo que se tem à inovação. Quais são as principais desvantagens que são apontadas, né? Que é um processo burocrático, ou que os processos para requerer são burocráticos, e os custos que há para fazer essa solicitação, né? Solicitar esse registro. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês com relação aos processos burocráticos, né? E se, dentro do possível, se vocês pudessem se manifestar um pouco, eu gostaria de ouvi-los, né? Para não ficar só eu falando. Se vocês têm experiência, já viveram essa experiência, ou que conhecem sobre propriedade intelectual, para a gente ir conversando ao longo dessa nossa manhã aqui. Alguém que gostaria de falar? Vamos lá, pessoal. Podem ligar a câmera, ligar o áudio, ou mesmo digitar aqui, que nós fizemos aí a mediação, caso vocês não queiram, não se sintam confortáveis com o ambiente, às vezes, né? É possível também. Fiquem à vontade. Bom, Daniela, Eduardo estão digitando. Vamos ver. Bom dia, professora, professor. Bom dia. Eu não sei se vai ser bem exatamente o ponto que você tocou, mas já que está esse silêncio todo aqui, vamos fazer uma provocação. A minha abordagem ela seria a seguinte: eu ao menos assim, algum conhecimento que eu tenho na área, que muitas vezes essa parte burocrática e fica como é uma provocação e também uma pergunta. Eu percebo que eventualmente essa questão burocrática, ou seja, é reunida toda a documentação, é instruído o processo, é feito, né, tudo direitinho ali conforme as diretrizes, e não existe a garantia, pelo menos inicialmente, de que aquele processo, aquela proteção, ela vai ser efetivada ao final, né, porque o órgão, né, os órgãos de controle vão fazer uma análise, enfim, né? Então, muitas vezes verdade, me parece assim, que até esse investimento inicial ele pode ser perdido em alguns casos. A gente fez, né? Quando então, depois como da ele disse, criação, fica uma eu vou contar a provocação para que partir a da senhora minha possa experiência, tá? esclarecer Então, um pouco assim, esse nós ponto. fizemos, a gente fez uma investigação dentro da instituição para ver possíveis, né? Possíveis trabalhos que eram passíveis de proteção. E aí descobrimos, então, uma criação de um pesquisador e que achávamos que tinha um potencial de ser protegido por propriedade industrial, né, dentro das categorias propriedade industrial, como uma patente, né, de invenção. Aí nós
como se faz, né, todo o processo para se solicitar o registro? A partir do que está previsto em lei, na Lei 9.279, né? Então, se faz o relatório técnico. Quem é que tem propriedade para falar sobre a criação? O criador, né? Então, o inventor. Então, nós, junto com o inventor, sentamos, conversamos, ele escreveu, tinha um certo, né, prática em escrever porque é pesquisador, fez o relatório técnico descritivo, e aí conversando, né, com ele, instruindo o que era, quais eram os pontos chaves da criação dele, que era, então, que é o requerimento para ser protegido. Tudo com base na lei. Então, para quem faz hoje essa solicitação do registro por patente, por exemplo, da minha experiência, existem muitos escritórios que fazem a redação de patente, né? E cobram por isso, uns 3, nem sei mais quanto, né? Até a última vez que eu sabia, de 3 a 6 mil reais a variação, tá? E não tem garantia. Claro que quanto mais especializado quem faz a redação, maior as chances de o registro ser concedido. Mas a gente, de fato, não tem nenhuma garantia, né? Quem lê o técnico, ele é uma pessoa que tem um conhecimento no assunto, né? Então, se eu estou fazendo a solicitação numa área que é, por exemplo, farmacêutica, o técnico, o examinador desse meu pedido, ele tem formação, ele tem o conhecimento mínimo necessário quando faz a leitura do relatório, de que ele conhece os termos, os jargões da área, ele faz essa leitura, né? E ele consegue entender a descrição. Mas, de fato, a gente não tem nenhuma garantia, né, de que esse registro será concedido. Às vezes, a comunicação, né, a gente sabe que mesmo a oral gera muitas confusões e várias interpretações, que dirá aquela redação que está no papel, né, também gera, às vezes, uma falta, não é claro penso eu, né, para o técnico, o examinador lá do pedido, ele não tem a clareza do que está sendo solicitado. Nós já avançamos muito, eu percebo, mas ainda é um entrave. Ainda é um entrave, não sei, assim, né, como vai ser superado, tem melhorado, avançado, o tempo de espera tem diminuído bastante, mas sim, eu concordo contigo, né, nessa questão de que nós não temos garantias. Perfeito, professora, respondido. Obrigado. Lucas, quer aproveitar, fazer algum comentário? Bom dia. Bom dia. Então, basicamente eu não tenho muito conhecimento nessa parte realmente de registro voltado ao direito mesmo, mas é bem interessante realmente validar a importância que se tem de registrar essas patentes, o próprio capital intelectual, porque resguarda, principalmente para empresas pequenas, onde nem todos os departamentos são tão estruturados, mas ainda assim eles utilizam muito de marketing, de criação, né? Exatamente para ter uma capacidade competitiva maior diante do mercado. Então, é bastante relevante esse conhecimento. Pode ser, Gabriel? Não sei se... eu também estou aprendendo com uma atividade assim, tá? Então, vocês me desculpem se eu cometer alguma gafe, mas eu estou vendo aqui a pergunta da Daniela a respeito de professores que desenvolvem programas, né, que são utilizados internamente pela área administrativa. E aí, uma normativa interna para cada instituição pública e como fica a propriedade intelectual nestes casos.
se o professor tem direito de receber algo pelo trabalho desenvolvido. Então a Daniela é assim, ó, se a gente desenvolve, nós, os servidores públicos, tá? Se nós desenvolvemos algo dentro do nosso horário de trabalho, dentro do nosso trabalho, utilizando a infraestrutura do nosso trabalho, tá? O titular deste direito, o titular do direito é o nosso empregador, no caso a instituição, tá? É o titular, mas a autoria continua sendo nossa, tá? Então eu desenvolvi alguma coisa dentro do meu horário de trabalho. O titular daquele direito é o Instituto Farroupilha, Federal Farroupilha, mas eu vou continuar, vai aparecer o meu nome, eu sou, né, a autora. Quem criou, a criadora, vai aparecer lá no registro. O que a lei prevê, tá? Nesses casos, que sim, a gente pode, né, receber por isso. Se esse produto que é desenvolvido, esse programa, ele é registrado, né? Tem duas funções aí que a gente precisa delimitar bem, né? Então, assim, se é para a melhoria do nosso trabalho, se ele é utilizado na melhoria do nosso trabalho, tá? Agiliza. E se isso, né, gerar de algum modo, se houver um entendimento, pode ser feito o registro, pode ser feito, a gente tem que definir primeiro, né, se estamos falando de um programa de computador é direito autoral, nem é necessário fazer o registro, né, mas se for feito o registro, né, se achar conveniente fazer o registro e esse programa for, né, pode ser registrado e pode ser comercializado, né, o titular, como eu disse, é a instituição, os direitos patrimoniais são da minha instituição pagadora, eu vou ficar, ainda aparecer o meu nome como a autora, a desenvolvedora daquele produto, né? E tem sim previsto em lei, aí depois o que está colocado ali, uma norma interna, é porque cada instituição pode estabelecer um teto, tá? Tem uma previsão, tem um percentual, até um terço pode, o que o autor, o criador pode receber é até um terço. De 5 até um terço é o que prevê a lei. Então, vai depender essa norma interna, normativa interna, cada instituição vai definir o quanto, o percentual que cada autor o criador, né, vai receber. Pode ser até um terço. Acho que era isso que você perguntou, né, Daniela? Tem direito, sim, se for registrado, se passível de, né, se gerar lucros, né, se gerar um valor agregado, até um terço pode. Aí tem que verificar o que diz a instituição, o que tem a normativa interna. A legislação estabelece essa faixa aí. Diga. Hum. Uhum. Professora, gostaria de fazer mais uma provocação. Com relação aos prazos, né? Eu estava pesquisando aqui, eu verifiquei que, by Google, né? Ele me disse aqui que o prazo, normalmente, de concessão de patentes no Brasil, ele varia de 7 a 10 anos. E verifiquei também que ele está tendo aqui, que eles têm uma previsão, o INPI tem uma previsão de reduzir para 2 anos. Eu acho que, inicialmente, considerando esse prazo de 7 a 10 anos, ele realmente, e mais aquilo que eu falei anteriormente, né, a questão dos pagamentos, né, do custo alto e não garantido, Essa projeção, eu acho que isso tem duas um coisas, ponto né? bastante Por que é tão desestimulante. demorado? Agora, considerando esse prazo de redução, assim? que tem uma previsão para reduzir Vocês para acham que 2 nós anos, estamos muito eu acho que diferentes aí começa a das se outros tornar bastante escritórios mais viável. Eu gostaria que a senhora de concessão de apontasse isso patentes no agora em mundo? termos de realidade hoje. Como é que está esse panorama O que vocês, atualmente? alguém sabe? Tem alguma ideia? Sim, estamos.
nós estamos mais ou menos equiparados. E sabe por que que é tão demorado na concessão? Eu acho que o Brasil está mais ou menos equiparado em termos de prazo, mais ou menos. Acredito que, né, teria que fazer uma pesquisa aprofundada para apontar, mas acho que está mais ou menos equiparado. Só vou atrapalhar aqui, aproveitar aqui que o Eduardo havia questionado, acho que tem a ver com o tema aqui, então, se a eu vou falar legislação um do Brasil pouquinho no que tange primeiro a a isso, ela respeito das está patentes e depois a gente pode falar um pouquinho alinhada com as sobre essa melhores questão ou as das práticas de proteção de dados e mais informação, tá? garantidas, digamos assim, ou Então, se nós com podemos relação melhorar então ainda, às né? Acho que tem a ver, patentes, podemos aproveitar esse essa mesmo ensejo demora para toda é em função da responder esse exigência mesmo legal, questionário, né? né? Que tem que ser, o que tem que ter para na concessão de patente, vocês lembram? Chegaram a dar uma lidinha? Lembram os requisitos técnicos da propriedade industrial? Tem que ter, né, a novidade, vou me antecipar aqui, né? Tem que ter uma novidade, né? Além da atividade inventiva e da aplicação industrial, ele tem que ter uma novidade. E essa novidade não se restringe ao território Brasil. Embora a patente ela seja territorial, cada país concede, né, essa proteção, ela tem que ser o caráter, a novidade tem que ser a nível mundial. Então tem que se pesquisar, tem que fazer uma busca, uma varredura a nível mundial. Esta é, assim, o grande entrave, a demora. Por que essa projeção do avanço? Porque hoje a gente tem, né, um aliado muito grande que é a busca. Hoje ela é um pouco mais, um pouco não, muito mais ágil em função, né, em função da nossa forma de comunicação que mudou. Por que que ela era tão lenta? Vocês imaginem fazer uma verificação de um assunto se ele era novo, inédito no mundo inteiro, né? Vocês conseguem imaginar isso, como é que funcionava, né? Para uma determinada área, por exemplo, na minha área de química, fico eu imaginando como eram os técnicos, os examinadores, né? Há alguns anos atrás, há alguns poucos anos atrás, eles tinham que vasculhar todas as revistas, né? Que eles tinham conhecimento, que se tem conhecimento, que são listadas da área, as instituições mais conhecidas de pesquisa dentro da química, para verificar se não tinha um projeto de pesquisa sobre o tema, tinha que fazer uma varredura dos principais congressos, eventos da área, né? Ver os anais, os resumos lá, né? Então, por que que era tão demorado e por que que eu acho que sim, avançou e vai avançar muito mais? Em função da nossa forma de comunicação, do acesso que nós temos hoje, muito mais ágil, né? Em de outros lugares do mundo, eu posso, por exemplo, investigar as patentes lá da China sem ter que ir até a China, né? Tenho acesso ao escritório de patentes. Os examinadores têm um acesso muito maior do que nós temos, né? Mas eu acho que é nesse sentido o porquê que sim, a projeção é que vai agilizar, que já agilizou e vai agilizar ainda mais, né? Essa concessão que já é um grande. Antes era um desestímulo e hoje a gente percebe que tem melhorado, avançado muito e que vai avançar ainda mais, né? Não sei se respondi, tá? Eu tô assim, porque para mim, às vezes, é muito clara a resposta, mas daqui a pouco eu não fui clara ao falar com vocês. Então, vocês, por favor, se não entenderam a minha colocação, sejam, por favor, me digam, tá bem? Eu não tenho, assim, eu só encaminhei, né, solicitações. E nunca, não foi muito, nem, não tenho, faz tanto tempo que eu tô fora, né, que
os Professora, prazos só a título ficaram em torno exemplificativo, desse qual período o que menor você disse prazo aí, não que você fugiu teve muito, 7, conhecimento 8 hoje dentro anos, dos tá? processos que você O atuou? último que foi concedido agora para que a nossa instituição faz parte, né? Ele foi concedido no final do ano passado e já estava tramitando há 10 anos. Deixa eu ver aqui o que tinha mais a pergunta a respeito da. Deixa eu ver aqui, legislação alinhada às melhores e mais avançadas práticas de proteção. Essa questão de estar alinhada, né, tem muito. Obrigado. Nós temos aí várias questões territoriais, né, da proteção de dados. Tem muita coisa ainda que nós estamos, e eu acho que é a nível mundial, estamos tateando, tá, gente? Ninguém tem muita certeza a respeito dessas práticas de proteção de dados aqui, informação que está colocada. Com relação ao registro de patentes, tá? Uma grande apreensão que se tem, tá? Uma grande apreensão que se, né? Um certo, com relação ao escritório de patentes da China, tá? Esse sim porque eles, em função do país, né? O país, assim, que é um pouco mais restrito, então não se tem muito, eu tinha mencionado anteriormente, né? É também a concessão dentro dos escritórios, a concessão que tem o número de patentes, né? De registros de patente é muito maior. Claro, é um país enorme, gigantesco, né? Incomparável, muito populoso, mas também a métrica faz sentido se olharmos por esse aspecto, mas assim, também tem um certo receio, né? Porque é um país um pouco mais fechado, então não é muito claro para os demais países como é feita essa análise e essa concessão de patentes, né? Da China com o resto do mundo, tá? Que alguém tinha perguntado com relação às práticas de proteção de dados, informação e registros, né? Então, assim, o escritório de patentes da China é o que é um pouco mais fechado, digamos assim, o entendimento, como é feito a concessão lá, como é que é feito o exame e a análise, tá? Vamos ver aqui. Eu gostaria de dizer duas coisas aqui que eu estou lendo, o que o Isaac colocou, né? Que não tem experiência na área pela atividade que fizemos, onde simulamos o registro de um produto ou serviço. O processo é complexo e é um desestímulo, né, para os empreendedores. Eu quero dizer o contrário, tá? O complexo, assim, o registro, a questão da complexidade, tá? Eu acho que às vezes a gente já vai com receio, com medo de fazer, tá? A gente vai já meio receoso de que não vamos conseguir, porque a gente acaba se influenciando por ouvir muitas vezes dizer que o processo é complexo e difícil. Eu diria assim para vocês, tá? Não tenham medo. Ler. E o melhor lugar para fazer a leitura, e eu digo de experiência, é o INPI. Ele tem, para cada categoria, né, cada forma de proteção, tem um manual, tem um passo a passo. Se atenham àquilo. Leiam o manual e o passo a passo. Eu quero fazer um registro de programa de computador. Leia o manual. Leia o passo a passo. Eu quero fazer um registro de uma marca. Leia o manual. Leia o passo a passo que está lá no INPI, tá? Tem alguns pontos que a gente trava? Tem alguns pontos que a gente trava. Ele é um processo que às vezes ele é demorado, longo assim para fazer, mas eu digo para vocês, é possível fazer, tá? É possível fazer. Nós estamos aqui falando de Santo Augusto, eu não sei de onde vocês falam, mas não sei se tem ideia que o município aqui tem 14 mil habitantes, tá?
da minha experiência aqui, eu também eu resido aqui, mas eu não sou de Santo Augusto. E eu conheço três inventores em Santo Augusto que têm registro de patente, tá? Conhecimento pessoal, de conversar com as pessoas. Então, assim, e são pessoas, trabalhadores, né? Da indústria, né? Tem um da agricultura, 2 da indústria, pequenas indústrias, trabalham nos seus negócios, né? E tem patentes. Eles fizeram o registro, né? Eles têm patentes dos seus negócios, das suas criações. Então, só para desmistificar um pouco, assim, porque às vezes a gente fica preso, né? Tem medo, porque é um caminho complexo. Mas é possível. Se a gente fizer, e de novo, eu vou dizer para vocês, façamos a leitura do que está lá no INPI, no manual, manual de marcas, manual de programa de computador, faz a leitura, né, e segue o passo a passo, que é possível fazer o registro sim. Eu não posso dizer para vocês, porque eu não tenho conhecimento do registro, tá? Do registro de uma indicação geográfica. Esse eu realmente nunca vivenciei. Eu não conheço. Eu conheço algumas pessoas que já trabalharam nisso, que, né, é um processo muito mais volumoso, tá? Esse eu realmente não conheço, mas eu digo a respeito de patentes, de marcas e programas de computador, que é possível a gente fazer sim, tá? Não estou dizendo que não teremos trabalho, tem esse trabalho sim, mas é possível fazer. E aí a complexidade tem certos graus de dificuldade, né? Mas também que são superáveis. Digo isso para vocês de novo, falando alguém que não é da área do direito, né? Alguém que não é da área do direito, alguém que não foi o inventor, mas que ajudou, então é possível a gente fazer, tá? Vamos ver. Não sei se temos outra pergunta. Aqui. Aqui a Daniela colocou para melhorar e agilizar o trabalho de todos. Ele pode registrar? Ele pode fazer o registro, sim, né? Aqui, se é num programa de computador, algo, pode fazer o registro, né? Mas aí, de novo, né, Daniela? Que fique bem claro se é algo que você desenvolveu no seu horário de trabalho, o titular do direito é o seu empregador, né? Você vai ter uma participação, sim, e vai ter mencionado lá que você é o autor dessa obra, dessa criação. Podemos seguir mais um pouquinho? Eu vou falando, vocês, por favor, me perguntem, tá, gente? O que quiserem perguntar, tá? Então, a gente estava conversando que a propriedade intelectual é dividida em 3 categorias, né? E eu vou começar falando, então, um pouquinho, talvez é a área que as pessoas gostem mais, né? Que é dentro do direito autoral, né? Então, o direito autoral ele vai proteger obras artísticas, literárias, científicas e programas de computador, tá? Os direitos são divididos aqui, que são conferidos, né? Temos os direitos morais, que são ligados à autoria e à integridade da obra, e são direitos intransferíveis, tá? E tem os direitos patrimoniais, que se referem, então, à possibilidade de fazer a exploração econômica daquela obra, tá? Os direitos patrimoniais, eles são transferíveis, tá? Enquanto que os direitos morais, não. Eles não são, eles são intransferíveis. Dentro do direito autoral, a gente tem também os chamados direitos conexos. O que são conexos, né? São aqueles que protegem as pessoas que, de certa forma, agregam valor à obra. Os intérpretes, os produtores, os radiodifusores, né? Não criaram a obra, mas eles têm uma participação, uma importância por difundirem, né?
por disseminarem, fazerem com que aquela obra seja conhecida. E que às vezes, né, eu coloco lá no curso um exemplo, né, que às vezes dá vida àquela obra, né? Aquela obra ela ganha uma notoriedade pública, ela vai ao conhecimento, né, da sociedade em função da interpretação que um artista fez sobre daquela obra, tá? O registro do direito autoral ele não é obrigatório, né? Mas ele garante uma segurança jurídica e para, né, os seus criadores. Essa é o grande diferencial de fazer o registro, né? Como é que chama isso na área do direito? É um direito, ele é declaratório, tem o direito declaratório, né? Gabriel, me ajude aí, que eu não lembro mais os termos. O declaratório e o simples fato de eu né, divulgar, eu já estou dizendo que aquela obra é minha, tá? Eu vou lembrar o termo daqui a pouquinho. Quais são ou declarativo? Uhum. Ah, ah, isso, lembrei agora o termo. O termo é o seguinte, ó, dentro da área são do muitas direito autoral, classificações, né? Mas ou o direito ele é um direito declaratório ou da propriedade é aquele em que intelectual, nós tá? Ou conseguimos atributivo, simplesmente reconhecer que é alguma coisa como de atribuído alguém, pelo né? órgão, Então, né? por exemplo, Então, eu assim, poderia procurar o judiciário para a que o judiciário patente declarasse é que um esta direito, casa que eu estou é minha. porque é Ele está uma declarando que esse concessão, é um bem registro, é né? meu, né? Que é, Eu não tenho então, outros direitos em atribuído. torno. Você tem que Ele se satisfaz solicitar o apenas com a registro declaração. e Aí aí eu tenho o órgão outras lá vai hipóteses que te podem incidir atribuir também, né? aquele direito, né? E o direito autoral dentro, pelo menos quando eu estudei, era assim, né? Ele é um direito, então, declarativo. Simples fato de eu dizer que sou a proprietária, que sou a dona, que sou a Isso criadora, é já tem validade. Era, acho que é isso a diferença, tá? Que se eu bem lembro, se eu não estou falando de forma equivocada, tá? Então, qual é a vantagem de fazer? Se eu não preciso fazer o registro para dizer que eu sou a dona daquela obra que eu criei, né? Qual seria a vantagem de fazer o registro, de solicitar o registro, tá? De uma obra artística, de um livro, né? De uma conferência que eu fiz. O que vocês imaginam? Por que é importante fazer esse registro? Alguém gostaria de comentar? Qual seria a importância? Eu vou comentar aqui, né? Vocês, primeiro é ter, eu sempre falo para os alunos, né, que não tem importância, eles vão fazer um trabalho, né, que não tem problema nenhum em citar as fontes que eles consultaram, né? Que isso não é um problema, dizer que aquilo ali não é autoria do meu jardim, né? Não fui eu quem fiz, mas eu me baseei naquela fonte de pesquisa. Isso não é um demérito, não é um demérito a gente citar, né? Eu acho que, pelo contrário, né, é um reconhecimento do trabalho, do esforço de alguém, e que tem tanto valor que a gente se baseou nele, né? Para entender, para estudar, para pesquisar. Então, é um reconhecimento, é uma valorização do autor, certo? Então, a importância de fazer, de buscar o registro é nesse sentido, de dar pelo menos o crédito ao autor, né? Essa é a importância. Também outra vantagem, né? Essa proteção legal contra cópias e que outros se beneficiem, usufruam, né? Ganhem sobre algo que é fruto, esforço do seu trabalho, né? Então, outra possibilidade, né, é obter renda por royalties, né? E eu posso
transferir os direitos patrimoniais, os direitos morais, como eu disse, vão continuar, né? Então, vai continuar dando crédito, né? Que é o autor da obra, mas os direitos patrimoniais, se eu não tenho interesse em comercializar, eu posso transferir, né? Fazer um contrato e receber também por aquela comercialização. Qual é o grande entrave que nós temos atualmente, tá? O controle em ambiente digital, né? O controle limitado em ambiente digital e a grande dificuldade em fiscalizar as violações. Tá? Então, esse é um grande entrave dentro da área de direito autoral, certo? Eu falei um pouquinho aqui, né? O requisito para registrar vai depender do tipo de obra, né? E aí aonde se faz esse registro, certo? Mas eu queria deixar aqui, antes de avançar, conversar com vocês, que eu tenho certeza que essa é a área que mais causa, né? Causa, assim, discussões e é a área que o pessoal mais conhece, mais tem contato. O que vocês têm para me perguntar ou falar sobre direito autoral? Uhum. Uhum. Para contribuir na nossa última aula, nós discutimos um pouco sobre qual que é o limite de uma paródia, de uma supõem, citação, assim, da questão de uma direitos infringência aos autorais, direitos né? autorais, pensando, quem sabe, Aí numa tem música, vários alguma coisa direitos assim, né? associados, né? Até Direito da discutimos imagem que também, que aí essas foram as depois a gente primeiras vai falar um pouco eleições, né, no ano mais. passado, que não se Mas utilizou o que vocês licitamente pensam, ou paródia leram, sem ou sabem autorização sobre direito autoral, as dos grandes detentores dos direitos polêmicas que autorais, né? existem, Que era né? preciso ter As autorização, grandes... que Tem anteriormente sim muita era coisa, possível se muita utilizar discussão, né? Tem muitos esse artifício, né? Que agora há uma embargos restrição para isso. judiciais, tem muita disputa judicial referente a essa categoria da propriedade intelectual, né? Os direitos autorais, eu acho que é a categoria, o segmento que tem maiores discussões e maiores casos, assim, que são públicos e de conhecimento geral, né? Eu percebo, hoje em dia, né, em relação aos direitos autorais, a questão do ambiente digital, né? Tem surgido aí também muita coisa, muita discussão sobre os limites, né? Ou as dificuldades em função do ambiente digital. Nenhuma colocação que vocês queiram fazer? Vou falando, né, gente? Olha, falar eu sou uma tagarela. Diga. Hum. Professora? Eu li uma matéria, acho que foi esse ano, mais ou menos em março, abril, sobre o uso da IA. Foi até um modismo bem rápido, realmente, a utilização do IA para criar desenhos de fotos, utilizando o mesmo traçado do estúdio Ghibli, Pois é, que já né? tem alguns filmes A questão famosos. do uso da IA Aí realmente o autor atualmente
um dos autores, na verdade, perdão, um dos criadores desse estúdio, sabe, né? Ele até fez essa crítica ao uso da IA, porque realmente ficou exatamente o próprio traço que eles utilizam nas animações desse estúdio. Não só as atividades, né? Então, até que ponto o uso da IA ele não vai afetar o direito a realmente a propriedade intelectual nesse caso? Que ainda estamos tateando, né? Conhecendo, descobrindo. Assim como quando nós começamos, né, a questão do acesso à informação nas redes, né? Ter acesso, porque antigamente como é que se fazia? Vou fazer uma pergunta, né? Porque eu sou bem antiga, eu queria saber de vocês. Como é que vocês faziam trabalhos quando vocês estavam na escola? Se a professora pedia, se o professor pedia, eu vou contar até do meu tempo, porque eu já tenho, né, 25 anos que eu saí da faculdade. Como é que eu quero, não sei as idades de vocês, não sei como vocês, quando que vocês, né, fizeram as suas graduações, mas como é que vocês faziam trabalho? Eu quero ouvir de vocês, depois vou contar como era que fazia trabalho, tá? Nem vou falar da escola, vou falar da graduação, como é que eu fazia trabalho. Mas eu quero ouvir de vocês, como é que vocês faziam quando tinham trabalho para fazer na graduação? Alguém quer contar como é que fazia? Alguém escreveu aqui, né? Lendo enciclopédias, livros, revistas, fascículos. O Eduardo comentou, né? E a Daniela pesquisando em livros. Visitando bibliotecas. A Josi colocou na biblioteca o dia todo lendo. Pesquisa em livros, biblioteca da universidade. Exatamente, né? Eu também. Quando eu fiz faculdade, a gente pesquisava assim. E na química, né? Que tem muita coisa. Vocês sabem como é que a gente sabia de um artigo, do que era o mais recente? Eu queria estudar um assunto, tá? Por exemplo, hoje, os canabidióis, tá? O uso de canabidióis na medicina. Então, eu queria saber o que tinha mais recente de canabidiol né, dentro da química, os estudos mais recentes. Google acadêmico não existia, tá? Na minha época, então o que a gente fazia? Ia para a biblioteca, na biblioteca tinha uns livros assim, né? Só que o livro ele trazia um resumo, um abstract, o título, o abstract, né? O Chemical Abstract, né? Resumos da química, dos compêndios, só resumo, era só o resumo, não era o artigo completo. Então eu pesquisava lá o meu assunto, olhava, via qual era qual era a revista que tinha aquele trabalho, e aí tinha um setor, eu nem sei, gente, se tem ainda, eu tenho até que me atualizar. Na biblioteca tinha um tal de Comute. Vocês ouviram falar do Comute? Porque aí eu informava qual era o trabalho, e eles que iam buscar esse artigo. A gente não tinha acesso ao artigo, eles buscavam, existe ainda, e aí tinha que pagar, né, por folha do artigo. Existem. Exatamente. Eu, quando fiz a minha tese, eu estudei terrorismo na tese, e eu precisava de um trabalho feito numa universidade do Rio de Janeiro,
que tinha muito a ver com o que eu estava fazendo. Exatamente. E foi Hoje em dia, tanta eu acho que os burocracia para estudantes chegar nem sabem o que é até esse Barça, né? sistema e Não fazer a tem a requisição. Quando eu menor fiz a ideia. requisição, eu desisti. Porque eu tive a sorte que a pesquisadora que havia feito o trabalho publicou uma edição do trabalho como livro naqueles dias, uma nova edição É um atualizado já, terreno então mínimo. eu não Primeiro, precisei utilizar, pensando assim, olha só, mas Isaac. demorou Hoje o muito conhecimento, para conseguir chegar o nisso e conhecimento não, entender mas como a que funcionava o informação, sistema, né? tá? E só para Ela completar, mais quando eu que estava na triplica a escola, cada nós semestre, se a utilizávamos a gente Barça pensar, ainda para tá? iniciar as Ela mais que pesquisas, para triplica. depois ver o que queria O pesquisar, em número que de tipo de livro, que informações tipo de sobre conteúdo qualquer área queria do fazer a pesquisa conhecimento, propriamente, né? né? Ela mais que triplica a cada semestre. A quantidade de informações que a gente tem, tá? Se a gente pensar nesse tempo, né, que eu fiz a provocação, o Ah, conhecimento o e o Isaac escreveu acesso aqui, ao professora, na conhecimento sua se dava muito concepção, o através direito de autoral pode livros, limitar o né? A acesso ou a principal democratização forma, ao a Barça, conhecimento? né, a enciclopédia ou livros. E o tempo de renovação dos livros é muito maior, né? A gente ter acesso a uma nova edição, né? Tem no mínimo, tá? No mínimo uns 2 anos, porque até ser adquirido, pensando na grande maioria que vai ter acesso em instituições públicas, bibliotecas públicas, essa renovação, assim, sendo muito, muito otimista, cada 2 anos se renova, né? Então, agora a gente já avançou em termos de a renovação, ela é muito mais rápida, o acesso também é muito mais rápido. Então, a gente teve um avanço, por um lado, a disseminação do conhecimento, ela é, né, quase que instantânea, um artigo que é publicado, nós que temos, vocês que têm matrícula em uma instituição pública, têm um acesso maior, por exemplo, né, a a outras bases de pesquisa com o acesso com a sua matrícula de uma instituição pública, o portal periódico CAPES, por exemplo, né? Que vocês têm um acesso gratuito sem precisar pagar por ele, né? Que um outro usuário externo, que não é um estudante, que vai ter um acesso mais limitado e que vai precisar pagar para ter o acesso como nós temos, né? Por estar numa instituição pública e a gente não faz uso desse, né, desse benefício que nós temos, né? Essa é uma situação. A outra situação que eu vejo, então, melhora, né? Melhora, avançou, democratizou muito mais o acesso ao conhecimento, como eu comentei, né? Antes tinha que, para ter acesso a um artigo, solicitar no Comut e pagar por ele. Hoje, as instituições públicas, com a matrícula né, de participante de uma instituição pública, eu tenho um acesso ampliado, né? Tenho o acesso geral, que todas as pessoas têm, todos os usuários, mas o nosso acesso é maior, porque o governo paga, né, uma assinatura para que a gente tenha esse acesso, fazer esse acesso, né, gratuitamente, certo? Então, por um lado, está mais democratizado, não está tão restrito como já foi, né? Mas tem o outro lado, né? O outro lado que a gente também observa, enxerga, né? Que são essas grandes editoras, essas bases que vão engolindo, né? Em termos de direitos autorais, eu estou falando, tá, Isaac? Então, que vão engolindo os menores, né? Os menores para deter todo aquele tem a propriedade sobre um número maior, mais expressivo. Então, são duas coisas, né? Tem o lado bom do direito autoral que ampliou o acesso, democratizou em muitos aspectos, mas também tem essa questão, né, de ficar como é que eu vou dizer? Que vai pegando os grandes tubarões, né, editoriais, assim, que vão abarcando, que vão matando, né, ou vão se apropriando dos menores. Então, é muito melindroso, sempre tem, né, em todas as áreas aí, sempre tem esse embate, essa grande discussão. Tem o lado bom, mas tem o lado que a gente precisa cuidar e precisa também discutir, né, e tentar, de alguma forma, buscar a proteção também dos menores, né, dos menores.
Não sei se foi, se eu respondi a tua pergunta, tá, Isaac? Porque não tem uma resposta que vai ser só. São as duas coisas. A gente tem que estar sempre. Como é a vida, né? A gente sempre tem o bem e o mal. É sempre assim. A gente vai tentando minimizar os prejuízos, melhorar os benefícios, mas sempre surge, né? Combate uma coisa, surge uma outra situação. É assim em todos os segmentos da vida, não ia ser diferente dentro da proteção da propriedade intelectual. Não é um mar de rosas, tem muita coisa, né? Quando a gente pensa que resolve uma situação, surge uma outra. Vou seguir falando, se vocês, né, tagarelando aqui, tá? Aí eu vou continuar conversando, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, né, fiquem bem à vontade. Eu digo de novo, né, que essa nossa conversa, eu não sei tudo, né? A gente sempre aprende e com as perguntas e as provocações de vocês também me fazem refletirem e mudarem também, pensar sob um outro ponto de vista, tá? Então eu gosto muito de conversar, tanta coisa que a gente tem para aprender, né? Eu cada vez que estudo vejo quão pouco que a gente sabe, né? E quanta coisa que a gente tem para aprender. Eu acho isso maravilhoso também, certo? Pois é. Bom, então a gente falou um pouquinho rapidamente, né, sobre a questão dos direitos autorais. Eu vejo assim, eu também músicas, né, assim, que é uma área que a gente gosta, né? Todos nós acho que gostamos muito de música, né? Eu coloco lá no meu curso um exemplo a respeito de música, uns dois exemplos sobre música, né? E contando um pouco da realidade, assim, tem as plataformas hoje, né? Então, assim, o rádio, ele também está mudando, né? A gente gosta de música, aí lembra eu O que sou mais Luciano velha, assim, a comentou questão aqui do rádio, que que ficou nem todo mudo. mundo ouve, ou Pra... ouve, né? Por exemplo, No eu meu ouço caso, o rádio áudio está normal aqui. digital hoje, né? Não o aparelhinho de Tá rádio, resolvido. mas sim o Perfeito. rádio digitalmente e as plataformas, né, para ouvir músicas também, né? Então, uma grande discussão que se tem a respeito disso, né? E na questão da música, o ECAD, né? Eu vejo, nem pensava que o ECAD fosse tão atuante, mas né? Eu vejo, comentei com o Gabriel, hoje em dia, né, na minha nova realidade, participando desses festivais de dança, então, pensando em dois tipos de artistas, né? Os bailarinos, os coreógrafos, aí eles vão lá, eles pegam uma música, né? Um elemento importante dentro da dança, e aí então eles vão participar de um festival, e aí tem que fazer, então, o pagamento da inscrição do bailarino, o coreógrafo, né? Bailarino que é o intérprete, o coreógrafo, que é quem pensou, e eles, além de pagar essa taxa de inscrição, eles pagam a taxa do ECAD, né? Então vejam quanto direito autoral é envolvido, né? A proteção aí, e quantas formas diferentes de divulgação, mas que está envolvido também. Só uma pincelada, né? Eu nem imaginava isso, mas existe toda essa várias vertentes, né, que vão se desdobrando a partir de uma única categoria, vários segmentos que são envolvidos, tá? Vamos avançar um pouquinho. Comecei pelo direito autoral, que é certamente, né, o segmento, a categoria que dá maiores discussões e, como a gente falou, tem mais jurisprudência, mais casos que são de conhecimento do público geral, né? Entrar numa categoria que talvez seja a menos conhecida de todos. Patente, que faz parte de propriedade industrial, é bastante, relativamente, né, conhecido, mas essa modalidade de proteção aqui, na minha concepção, é a menos conhecida, que é a proteção sui generis. Vocês conhecem, já tinham ouvido falar sobre essa modalidade que protege, né? É uma forma de proteção que existe dentro da nossa legislação
protege aqueles ativos que não são enquadrados nem como direito autoral e nem como propriedade industrial. Ele está no meio, assim, né? Ele abrange esses ativos aí. Então, o que é protegido dentro da modalidade de proteção sui generis? As cultivares, né? Aquelas novas variedades homogêneas, distintas e estáveis que são desenvolvidas, né? Então, a gente pensar, por exemplo, em toda a pesquisa dentro da nossa realidade brasileira, que é desenvolvida pela Embrapa, né? Cultivares mais resistentes a determinadas pragas, cultivares resistentes ao estresse hídrico, né? Então, essa modalidade de proteção envolvendo plantas, né? São protegidas pela proteção sui generis, certo? Além das cultivares, dentro da proteção sui generis, a topografia de circuitos integrados, né? O que é, e aí eu fui estudar também, né? O que é, eu não entendi o que é a topografia de circuitos integrados. Não é um programa de computador, né? O programa de computador entra dentro da proteção do direito autoral, porque é uma escrita, né? É uma escrita, é uma forma de escrever. Agora, a topografia de circuito integrados, ela vai proteger o design tridimensional, né, dos chips, aquela estrutura, né, aquela estrutura. Vocês já viram uma plaquinha que parece, quando eu era mais jovem, né, sempre olhava aquelas plaquinhas do circuito integrado e eu sempre imaginava uma mini maquete de cidades. Não sei se vocês já viram, né? Que é um monte né? Tem uns fiozinhos, assim, uns quadradinhos, uns retângulozinhos. E aí eu sempre olhava aquilo e para mim era uma miniatura de uma maquete de uma cidade, né? É aquilo, né? A topografia de circuitos integrados é aquele design ou chip, aquela combinação que existe ali estrutural, tá? Protege aquela forma tridimensional ali. Essa é a proteção da topografia de circuitos integrados, tá? Essa forma de proteção também se enquadra dentro da proteção sui generis. E uma terceira categoria é o conhecimento tradicional, que são aqueles conhecimentos, os saberes ancestrais, que estão associados à biodiversidade, né? É de uma população, conhecimento dos povos tradicionais, né? De uma comunidade, aquela sabedoria, aquele saber fazer que passa de uma geração para outra, né? Dentro de um grupo. Esse é o conhecimento tradicional que está protegido dentro da modalidade sui generis, tá? Todas essas três formas aí, elas são, né, protegidas, garantindo, principalmente dessa terceira forma, né, garantindo os direitos das comunidades tradicionais. Qual é o grande problema do conhecimento tradicional, né? A dificuldade de comprovar a origem e de fiscalizar o uso indevido desse conhecimento. Eu coloco lá uma situação que é conhecida, é pública, né? De um caso universitário que aconteceu numa instituição aqui da nossa, né, da região norte, né, de uma estudante indígena que tinha um certo conhecimento, e aí a professora pediu que ela fizesse um trabalho de conclusão de curso e se utilizou desse conhecimento, né? Eu conto esse caso que é notório, tá? Então, são situações como essa das grandes indústrias farmacêuticas, né, que vão fazer a questão de aproveitar-se de um conhecimento popular de uma determinada comunidade, né, vai se apropriar desse conhecimento, ou vai basear-se nesse conhecimento para desenvolver, né, desenvolver um medicamento, sem dar créditos, né, sem dar a justa retribuição àqueles que deram, né, o start, o início para essa ideia, tá? Então, aqui
a principal diferença é que são criações que têm uma natureza especial, que são criações ligadas à biodiversidade, à agricultura, né, à tecnologia. Esse é o grande diferencial dessa modalidade, tá? Não sei se vocês conhecem, têm conhecimento um pouco sobre esse segmento aí da modalidade de proteção sui generis, se tem alguma situação que queiram contribuir, queiram contar um pouquinho, né? O Luciano colocou sobre construção física do chip. É isso, né? A parte estrutural, tá? Aquela composição ali, Luciano. Isso é a topografia de circuitos integrados. Eu vou avançando, tá? Se vocês quiserem interromper, por favor. Gabriel também, né? Sabe que aqui eu também sou uma aprendiz. Da propriedade industrial, que a gente começou falando, né, antes, são aquelas criações voltadas para a atividade empresarial, tá? Então, a gente falou muito de patentes, mas não são só as patentes, tá? Dentro dessa modalidade de proteção, nós temos as marcas, os desenhos industriais, as indicações geográficas, os segredos industriais e também a repressão à concorrência desleal, tá? Falamos um pouco mais sobre patentes, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre marcas, tá? Marcas eu gosto. Eu acho, assim, interessantíssimo marcas. Tem vários requisitos e várias formas de proteção de marcas, né? Diferentes marcas, né? Tem marca que é simplesmente nominativa, tem marca figurativa, tem marca mista, né? Então, as diferenças se a marca é só um desenho, se ela é uma sigla, se ela é a composição dos dois. Então, marca, ela está associada, ela entra dentro, né, do direito, não só da propriedade industrial, mas também tem a questão lá do direito comercial, né, porque tem a razão social de um estabelecimento, por exemplo, tá? Mas ela tem muita a relação de fidelizar o cliente. Essa é a ideia da marca. Essa é a ideia da marca, né? Fidelizar o cliente, a relacionar com o produto ou serviço que é prestado, e ela tem, assim, uma importância gigantesca, né? Tem casos conhecidíssimos mundialmente da importância da marca, que é a marca, né? Que é um ativo imaterial, a princípio, né? Tem muito mais valor do que os ativos materiais, né? Que tem materialidade. Exemplos disso, né? Que foram conhecidos mundialmente, que são conhecidos mundialmente, é a marca Coca-Cola. Essa é uma marca, né? Que a marca Coca-Cola, ela tem, né? Um valor econômico muito maior do que o ativo patrimonial, ou seja, que os materiais, né? Que os bens materiais da Coca-Cola. Outro ativo que eu acho interessantíssimo da gente mencionar, né? Dentro daqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Banri Compras, né? O Banri Compras. Então, ele tem um valor, né? Um valor muito maior, incrivelmente, né? Muito maior do que o valor dos ativos materiais do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Só para citar alguns exemplos, né? Dentro das marcas, tá? Desenho industrial tem algumas, né, formas de proteção que vão abranger a marca, como a marca ela tem um prazo, né, de 10 anos, mas ela pode ser renovada indefinidamente. Também outra forma de proteção, às vezes a marca, né, tridimensional, o desenho industrial, ele é a forma estética ou ornamental do produto. É uma outra forma de proteger, né? Então, a parte estética ornamental
vai lá na legislação, conjunto de linhas ou cores, né? Pode ser protegido por desenho industrial. Outra forma de modalidade de proteção dentro da propriedade industrial é a indicação geográfica, que vai identificar um produto ou um serviço a uma determinada região, né? Por exemplo, tem a cachaça de Paraty, tem lá as joias produzidas, né? Lá na região do Jalapão. Então, aqui no Brasil, hoje explodiu, né, o número de produtos e serviços que tem IG, indicação geográfica. Mas o início de tudo começou com o Vale dos Vinhedos, né? Então, que tem o selo IP, indicação de procedência, né? Tem a indicação de procedência e denominação de origem dentro da indicação geográfica. Então, essas são as divisões dentro da propriedade industrial, mas eu queria abrir, né, para conversar um pouco com vocês, da gente conversar, falar um pouco mais, né, sobre essas divisões aqui da propriedade industrial. O que que vocês... Aqui, ó, o Isaac já colocou alguma coisa. E aí a gente vai conversando. Eu vou ler, tá, Isaac? O que que está escrito aqui? Um produto é possível recorrer ou deve ser feito um novo processo. Assim, ó, dentro do trâmite, da tramitação, tá? Tem os períodos, os prazos. Primeira coisa importante, quando a gente faz um envio, né? Encaminha, faz uma solicitação de registro no INPI, a comunicação, ela é toda feita através de publicações na revista da propriedade intelectual, tá? Ela é publicada na revista. Não é telefone, não é nada. É através da revista, a publicação. O trâmite, a gente vai acompanhando o processo através das publicações da revista, certo? Não existe outra forma de comunicação. Então, tem todos os prazos, tá? A legislação já prevê. Se tem lá, faz o depósito do pedido, né? Aí vai, depois de um prazo, vai ser lá divulgado se foi feito o depósito, depois vão ter os períodos legais para fazer, né, dentro do processo. Às vezes você vai ter que responder, tem um questionamento técnico lá, então tem todos os prazos, é só acompanhar dentro da revista a publicação, tá, Isaac? A Havaianas é tão forte que vale muito mais que a soma dos ativos da empresa. São outros exemplos, né? A gente tem vários exemplos, várias situações, eu mencionei duas, né? Tem várias outras, assim, que o nome, que a marca, ela tem um valor agregado muito, muito maior do que os ativos, né, materiais da empresa. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Com relação às indicações geográficas, eu acompanhei, assim, muito, eu aprendi muito. Tem um grupo dessa parte de propriedade intelectual na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E que eles, pessoal do direito, né, que trabalha com essa parte. Quando eu estava no NIT, eu consegui o contato deles, sim, conversamos, e eles vieram e fizeram cursos, ministraram cursos dentro da nossa instituição sobre propriedade intelectual. E principalmente as colegas, né, advogadas, estavam fazendo pós-graduação, eu lembro da Kelly e da Patrícia, que acompanharam toda a solicitação, o encaminhamento dentro das indicações geográficas ali da região do Vale dos Vinhedos, né? IP, DO, depois do arroz da região norte, produzido no litoral norte, que é uma outra IG que nós temos. Tem várias IGs, o Rio Grande do Sul, ele realmente foi, assim, o pioneiro, o estado, né, pioneiro no encaminhamento de solicitação de registros de indicação geográfica. Existe mundo afora, né? Vários exemplos do e a importância que isso tem, né? Então, a gente vê, por exemplo, o queijo
queijos, né? Principalmente produtos alimentícios, mas não só, né? Falar, e aí a gente percebe as diferenças nos produtos, né? É queijo tipo. Não pode usar, tem que usar a palavra tipo, né? Porque para ser daquele jeito, tem que ter sido produzido em uma determinada região. A utilização a gente usa. Quando eu era criança, tudo era espumante, né? Era champanhe, ou melhor dizendo. Aí depois, com o requerimento da região de champanhe, o único espumante que pode usar champanhe é aqui na Serra, porque eles têm a anterioridade, eles conseguiram comprovar que eles já utilizavam a expressão, né, antes do registro. E os demais espumantes, bebidas, né, tem que ser espumante, não pode usar a denominação champanhe, porque champanhe é só aquele que é produzido na região de Champagne, com exceção desse que é produzido aqui na Serra Gaúcha, que também pode usar a expressão champanhe, certo? Só para lembrar alguma situação, nosso produto típico, né, a cachaça faz parte, eu coloco isso também um pouco, conta um pouco da história. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Sim, tem duas perguntas aqui, né? Primeiro, a do Eduardo. Essa questão as proteções, né? Tem proteções que existe? Qual é a diferença, por exemplo, patente, que é territorial, tá? Então, a questão para a gente entender um pouco mais a questão se eu tenho um produto, se eu registrei, se eu patenteei um produto no Brasil, tá? Mas eu tenho interesse em comércio exterior, né? Em exportar o meu produto. Então, se o meu mercado de interesse é os Estados Unidos, por exemplo, eu preciso solicitar a patente desse produto lá nos Estados Unidos, certo? Então, se o meu interesse é a Europa, eu preciso fazer a solicitação do registro, proteger o meu produto, né, lá na Europa, certo? Fazer a proteção de acordo com o que eu quero, aonde eu quero, né, ter comércio, então eu protejo naquela região, porque não existe uma patente mundial, são territoriais, né? O que tem a questão assim da disputa, né? Qual é a importância de fazer o registro de patente? Porque tem lá a questão, né? Tem o tempo, o período, né? Essa busca que a gente faz a nível mundial, que eu comentei com vocês, que é o que torna a patente tão morosa, todos os escritórios fazem. Então, se alguém, por exemplo, pega o meu produto, que está registrado aqui, mas ele quer, e eu não registrei lá nos Estados Unidos, tá? Vou usar esse exemplo. Eu não registrei lá. Alguém pega a minha ideia e vai querer registrar lá nos Estados Unidos. Nessa busca de anterioridade que o escritório de lá fará, ele vai ver que já existe, né? Antes disso, já foi registrado, já tem um registro disso, né? Já foi feito um depósito. Então, ele não vai conseguir registrar lá, como sendo dele, né? Se porventura, pode fugir, aconteceu, né? Mas aí eu tenho a proteção, né? Eu tenho aqui comprovado de que eu registrei primeiro, porque vale quem registra primeiro, certo? A data do depósito é o que vale. Então, tem o registro. Eu consigo, através do. Nem foi concedida a patente, mas eu tenho aquela data do depósito, é a data que vale, certo? É a data que vale. Então, numa disputa, numa possível disputa, ou que eu vou judicialmente acionar aquela pessoa, né? Eu tenho como comprovar que aquele produto é meu, né? Eu tenho a data aqui, né, que me resguarda. Então, essa é uma questão, tá?
da pergunta ali. Deixa eu ver o que mais que você perguntou. Tem que ver primeiro, né? Inventou e patenteou um pincel no Brasil, né? Então, ela não vai poder é semelhante, né? A questão, as legislações mudam um pouquinho de país para país. No Brasil, nós temos o chamado tempo de graça, que são 12 meses. Eu posso ter desenvolvido alguma coisa, tá? Ou eu fiz num projeto de pesquisa, tem um resultado e eu divulguei. Eu fui num congresso e divulguei, tá? Então, perdeu a novidade, se eu já divulguei antes de solicitar a patente, tá? Dentro da legislação brasileira existe o chamado período de graça. Em até 12 meses, eu divulguei no congresso, mas aquilo ali também pode ser patenteado. Se eu fizer o depósito dentro desse período de 12 meses, né? Esse requisito aí, tá? Esse requisito, ele de novidade, ele continua valendo. No Brasil existe o período de graça. Aí cada país tem a sua variação, certo? Então isso também é algo que precisa ser avaliado em qual é o lugar para fazer a comparação da questão de data, né? Anterioridade, para ficar o embate de quem foi que inventou a questão da data, né? E essa da divulgação da novidade. Com relação a essa disputa aí, tem que ver os detalhes, assim, tem que ver o que aconteceu. Tem um escritório para fazer, né? A OMP, existe a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tá? Que é, então, o escritório que vai regular essas questões internacionais, tá? Dessas disputas aí. Eu queria comentar com vocês em relação à marca, estava rindo esses dias, porque vocês conhecem a cantora Anitta? E vocês já conhecem, tem o medicamento Anitta também? Já ouviram? Já conhecem o medicamento Anitta? Eu conheço porque eu tenho filhos pequenos, né? E quando eles eram bem pequenos, volta e meia eles estavam com problema, com diarreia, vômito, né? Coisa de criança. E a Anitta é um medicamento que é usado nessas situações, tá? E a cantora Anitta entrou numa disputa. Por quê? Porque a farmacêutica que produz o Anitta, o medicamento, queria lançar um produto, tá? Queria lançar um produto, uma linha de cosméticos, tá? E aí a Anitta, a cantora, ela tem a marca registrada, Anitta. E aí, então, eles estavam numa disputa judicial porque a Anitta achava, embora a grafia seja diferente, o medicamento tem 2 N's, se eu não me engano, 2 N's. Acho que eu tinha anotado em algum lugar, estava procurando antes para falar. O medicamento, né, tem 2 N's e ela é 2 T's, é uma coisa assim que eu não vou... Mas tem uma diferença na grafia. Só que ela não queria que eles lançassem a linha de cosméticos porque poderia associar a imagem dela, a Anitta, da cantora, né? Então, poderia causar um prejuízo associar, ou não, né? Depende da qualidade do produto cosmético, mas poderia associar, então, a linha de beleza, de cosméticos, à imagem dela. E, então, eles entraram numa disputa judicial por conta disso, tá? E aí, eu não sei, não acompanhei mais depois disso. Acho que ela ganhou. Eu suspeito, eu não fui averiguar a fundo, mas eu suspeito, sabe por quê? Porque esses dias eu fui na farmácia e eu fixei os meus olhos na prateleira e estava aguardando a atendente e tinha um medicamento chamado Rudite. Um nome, Rudite. E quando eu olhei Rudite, eu achei tão engraçado, que eu perguntei para a moça qual era o princípio ativo do medicamento. O Rudite é o mesmo Anitta. Então, eu suponho que ela tenha ganhado a disputa. E eu acho que eles
já para dissociar, separar completamente, embora o medicamento já seja registrado, tem grafia diferente e é anterior à cantora Anitta, eu acho que teve alguma coisa ali, eles querem, né? E aí agora tem o Rodite, tá? Rodite, em vez de Anitta, é Rodite, o nome do medicamento. Mas, enfim, a farmacêutica não conseguiu, então, a questão dos produtos de beleza com a marca Anitta, eles não, pelo menos até onde eu sei, né? Pode ter sido mudado, mas eles não tinham conseguido. Ela conseguiu. Embora sejam áreas distintas, vocês percebem? É uma indústria farmacêutica e ela é uma cantora. São campos completamente distintos, mas é o que a gente chama de marcas de alto renome, né? Marcas de alto renome. Então, tinha uma disputa judicial de um assunto. Eu achei tão engraçado, né? Achei tão engraçado o medicamento ser chamado de Rodite, né? Saiu a Anitta, agora é Rodite o nome dele, tá? O que tem mais uma pergunta aí? Essa área, se vocês, né, a parte de marcas é a parte que eu acho mais, que eu gosto muito, eu acho muito legal. Tem coisas muito interessantes sobre marcas. Vantagens e desvantagens do registro de marcas. Bom, muitas vantagens, tá? Muitas vantagens eu percebo. A marca, então, a questão, o valor, a fidelização, e isso é pacífico entre quem tem, tá? E também percebi muitos escritórios de advocacia atuando em relação a marcas, tá? Muitos embates em relação a isso, tá? A marca, ela associa a imagem, né, de fidelização do cliente, tá? Fidelização do cliente é uma coisa importante, né? Produtos ou serviços. Ela vai agregar um valor, como eu mencionei para vocês, em muitas áreas, né? Tanto é assim, é tão forte a questão da marca, que tem alguns produtos, eu lembro da minha mãe, tá? Assim, que vai fazer a lista do mercado, em vez de dizer o nome do produto, diz o nome da marca. Não acontece com vocês? Ou já não vivenciaram isso? Em vez de dizer o nome, né, do produto em si, diz o nome da marca? Tem que comprar tal coisa, tem que comprar tal coisa. E isso às vezes é tão forte, por exemplo, o que vocês têm em casa? Vocês têm amido de milho ou vocês têm maisena? Né? E aí a gente vai indo, né? Eu vou falar de um exemplo caseiro meu, né? Que tem maisena. Na minha casa brincam, tem uma tia que sempre brinca, né? Quando eu era criança, que eu era, assim, bem rechonchuda e me assava bastante. E aí que ela dizia assim, que eu era pequena e dizia assim, ô tia, não tem marizena, né? Olha, criança pedindo marizena, né? Pedir até hoje é a brincadeira, né? Marizena, em vez de maisena, né? Mas vejam como é forte, né? Amido de milho, maisena. Isso aí, ó. Olha, o Eduardo já fez a lista do mercado. Tem muita coisa, né? Então, para vocês verem qual é o impacto da marca, né? E às vezes um slogan, uma propaganda de uma marca, né? Teve aí uma reportagem dias atrás a respeito dessa, o quanto isso fica impregnado na gente, né? Então, quando tem a criação de uma marca, os criadores, eles sempre buscam isso, né? Esse impacto, essa impressão que fica e que se perpetua, tá? Que fixa realmente na memória. Antes também, né, alguém tinha mencionado Havaianas, por exemplo, para chinelo, né? E aí por diante. Muitas marcas. Então, ela é um segmento assim. E não é difícil fazer o registro de marcas, viu? A gente só tem que ter o cuidado. Eu contei para o Gabriel essa minha experiência, né? De fazer o registro de marcas, tá? E que agora é possível fazer eletronicamente, nem precisa ir lá em Porto Alegre fazer o depósito, né? Pode fazer eletronicamente, né? Então, leiam o passo a passo. De novo, eu vou insistir. Vocês conseguem. Fazendo uma leitura atenta, é possível fazer o registro de uma marca, por exemplo, tá?
Alguma pergunta a mais, minha gente? Eu fico aqui, né, assim, tentando. Eu gosto muito do assunto, mas daqui a pouco eu estou sendo muito redundante ou não estou sendo clara como vocês. Desenho, uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu tinha uma. Vou falar um pouquinho, né, sobre a diferença do desenho industrial para a marca, tá? Então, de novo, existem algumas marcas tridimensionais, uma forma de proteção. E aí, os exemplos clássicos que vocês vão encontrar lá no manual de registro de marcas, tá? Vocês lembram um chocolate, o Toblerone, que ele é triangular? Vocês lembram? Esse é um exemplo clássico de marca tridimensional, tá? Então, o Toblerone, aquele formato lá, né? Ele é registrado como marca, tá? Pode ser registrado como desenho industrial. De novo, o desenho industrial tem a ver com a forma, tá? Estética do produto, tá? Então, às vezes, a marca, né? O registro de marca e o registro de desenho industrial. Tá? Os dois, o período, né, de proteção ali é semelhante. Como eu disse para vocês, pode ser indefinidamente renovado, né? Desde que você pague as taxas, pode continuar renovando a marca, certo? Então, o desenho industrial é prorrogável também, só que é por 3 períodos sucessivos de 5 anos. Essa é a diferença. Então, vai registro como marca, né? O aspecto, que é o aspecto ornamental ou estético de um objeto, certo? São 10 anos e eu consigo prorrogar por mais 3 períodos consecutivos, sucessivos, de 5 anos. Já a marca é um sinal distintivo, né? Palavra, forma estilizada de escrever, imagens e formas tridimensionais. O período é 10 anos, mas renovável por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente. Essa é a diferença fundamental entre desenho industrial, né, e a marca tridimensional, certo? Então, que é importante que às vezes tem uma certa confusão, né? Qual é o registro mais adequado, tá? Então, essa é uma das diferenças. Das marcas, né? Como eu disse para vocês, pode ser a combinação, só letras, palavras, grafias distintas, tá? As cores, eu posso fazer a proteção junto, né? Das cores, do emblema, as alterações a marca ela pode sendo renovada ao longo do tempo e a gente sabe disso. Se vocês fizerem assim uma história de algumas marcas famosas de alto renome, elas foram modernizando, foram mudando ao longo do tempo, tá? Tem marcas que elas são assim tão impactantes, elas têm uma importância tão grande que elas abrangem, elas extrapolam, porque quando a gente vai solicitar o registro, eu vou dizer em qual segmento eu quero proteger, né? Aquela marca. Ela é uma marca do quê? De um produto, de serviço em que área? É um produto, né, educacional, né? Tem que dizer, um serviço, tem que dizer. Só que tem as chamadas, na lei está previsto, marcas de alto renome, que extrapolam a proteção, foge da sua área inicial de atuação. E tão forte que aquela marca é. Né? Então, hoje a gente falou da Coca-Cola, e aí, então, por exemplo, a Coca-Cola, ela extrapolou, né? Tem roupas Coca-Cola, tem chinelos Coca-Cola, calçados Coca-Cola, extrapolou, né? A área inicial, tá? Então, alguns detalhes eu estou falando aqui sobre as marcas. Se tem alguma pergunta mais específica que, se eu souber responder, responderei com maior prazer? Alguma colocação? Nenhuma?
fico eu aqui falando, né? Falando, não dou oportunidade para vocês perguntarem e falarem. Deixar um tempinho assim, vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Consegui dar um panorama para vocês? Sim, não, talvez, quem sabe? Uhum. Os colegas estão digitando ali. Ela escreveu que foi excelente. Posso olhar? A identidade visual do Jaguar. Agora você mencionou a questão do Jaguar e eu lembrei que o segmento automotivo é o segmento, quando vocês olham a revista da propriedade industrial, as publicações, um dos segmentos que mais recorre à proteção por desenho industrial é o segmento automotivo, né? Eles requerem outras formas de proteção, patente, né? As melhorias, os avanços nos diferentes, nos carros, né? Vamos usar assim, mas por desenho industrial é um dos segmentos que mais solicita o registro por desenho, proteção por desenho industrial. Né, o design dos carros, tá? Esse é um segmento que realmente solicita muito. E a gente entende, né? Porque a questão da reengenharia está aí. Então, a indústria farmacêutica, sem sombra de dúvidas, a proteção por patentes, né? Porque também a questão de conseguir fazer, depois que lança no mercado, então, a reengenharia, fazer o caminho contrário e descobrir o início, né? E a mesma coisa dentro do segmento automotivo. Aí a gente vai percebendo entre as grandes, né? Tem três grandes, né, que dominam o mercado automotivo, aí elas têm as suas, a gente acha que é diferente, a marca é diferente, mas é tudo do mesmo grupo, né? Então são três grupos. Eles têm, assim, a gente percebe algumas diferenças de um carro para outro, né? Que é essa questão, então, de manter um pouquinho a distinção também. É o mesmo grupo que detém, mas aí tem algumas variações. Eu tenho, por exemplo,
Tem uma marca específica que um dia eu andei de carona, né? Que tem ar-condicionado, tem o ar-condicionado na frente e atrás, né? Não é comum isso para nós, né? Mas eu já percebi, já peguei carona em outro carro que não tem ar-condicionado, né? Tem na frente, como é normal ali, mas e aí atrás ele tem um circulador, um negócio assim, não vou saber o nome exato, tá? Não pode ser, né? Provavelmente porque tem a proteção de uma determinado grupo, mas o outro já achou um jeito de melhorar também a disposição. Com relação, né, às marcas chinesas ali, então tem a gente tem aí as semelhanças, né? E hoje está entrando muito o mercado, né? O capitalismo é assim, né? A questão dos coreanos, né? Os coreanos também estão muito dentro da questão automotiva, né? O país tem sido, assim, tem avançado muito nesse mercado. E aí, minha gente? O que vocês... Eu tentei, como alguém colocou, um panorama mais geral, tá? O que eu queria dessa nossa conversa de hoje, tá? Que vocês entendam, então, que existem 3 modalidades de proteção dentro do nosso país, na nossa legislação, 3 modalidades de proteção: direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis, tá? Se divide em 3. Cada uma delas, o que o direito autoral protege? Obras intelectuais, certo? Obras intelectuais. Aonde eu faço o registro? Vai depender do que eu quero proteger. Então, se é um programa de computador, vai ser no INPI. Se é uma obra, né, um livro, uma revista, uma publicação escrita, na Biblioteca Nacional. Se é uma planta arquitetônica, no Conselho de Engenharia. Qual é o prazo de vigência, né, dentro do direito autoral? A vida do autor, né, mais 70 anos depois da sua morte ali. Se é um programa de computador, são 50 anos. Então, o diferencial é proteger as criações. Propriedade industrial, nós temos patentes, desenhos industriais, e identificação, né, geográfica, indicação geográfica e as marcas. Faz o registro no INPI. Tem uma variação aí temporal de 10 a 20 anos, varia nessas diferentes formas. Visa a área, né, comercial, proteger criações com aplicação industrial e comercial. Proteção sui generis, são as cultivares, os circuitos integrados e o conhecimento tradicional. Onde é que a gente faz o registro? No mapa, na questão das cultivares, topografia de circuitos integrados é no INPI e o conhecimento tradicional no CEGEM, tá? Então, a proteção, aqui nesse caso, é uma forma de incentivar a pesquisa e resguardar os conhecimentos de um determinado grupo ou população, tá? E o período de vigência também varia de 10 a 18 anos. Esse é um resumo resumidíssimo, né, das 3 formas de modalidades de proteção da propriedade intelectual que eu queria deixar aqui para vocês, né? Visa garantir e reconhecer e, de certa forma, dar o retorno econômico aos criadores, né? Cada tipo, né, vai ter uma forma, um procedimento próprio, né? E, mais do que tudo, né, eu acho que o que fica aqui para nós é que a propriedade intelectual, ela transforma ideias em ativos de valor econômico para o autor e também para a sociedade, tá? Então, a questão social também a gente não pode esquecer que tem uma transformação, certo? Eu queria deixar aqui, para finalizar, um relato, talvez isso que motive a gente como professor, né? A questão de mudanças. Existe uma ideia que foi, né, virou um ativo dentro do Instituto Federal da região Nordeste. Eu não vou especificar para vocês irem pesquisar.
eles transformaram um produto que era muito conhecido deles, esse produto ele virou, né? Ele teve uma projeção no mercado, ele foi registrado e ele adquiriu um valor econômico que transformou a realidade de uma determinada população. E isso não se mostrou só em indicadores econômicos, mas pelo IDH, tá? Então, o IDH da região, ele melhorou, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tudo veio atrelado ao registro, à descoberta de um produto inovador, um produto característico da região. Aí vocês podem pensar, né? Não vou, mas pensem em alguns produtos que são característicos do nosso grande e imenso país e um característico da região Nordeste, né? Que por ter sido protegido, ele ganhou o mercado, ele foi conhecido, ele virou um nicho de mercado porque né? E isso trouxe melhorias, a economia trouxe melhorias e avanços no desenvolvimento humano daquela região, tá? Então, tem o lado perverso, que alguém já tinha mencionado, não vamos ser iludidos de que não tem, e muito. Mas a gente consegue, dentro da legislação, dentro da legalidade, fazer pequenas mudanças, que é o que nos cabe no mundo, né? Conseguir fazer pequenas mudanças nos lugares onde a gente atua, tá? O que o Eduardo perguntou aqui sobre o ponto de invenção em ambiente laboral e a parte que cabe ao autor. Se a empresa não dispor a normativa informando a quantidade que cabe, o que dispõe a lei? Está previsto que tem lá, a lei estabelece. Aí vai ter que ser feito um acordo, né? Um acordo entre as partes aqui. De 5 até 1/3. Aí vão ter que chegar num consenso. E se não chegar num consenso, aí vão ter que entrar vão ter que ver o que o legislador que vai definir se não entrar num consenso, né? Eduardo. Isso, Provavelmente tenha uma judicialização daí, né? Pra poder resolver, né? Então, nós vamos encaminhando para o final aqui e agradecer a presença de todos, agradecer a nossa tutora, a Cris, e muito especialmente a Marielle, que tirou hoje a manhã para estar conosco, para conversar, que se preparou e que relatou experiências. Eu sempre digo para os meus alunos isso na graduação, às vezes o que nós aprendemos na sala de aula não é suficiente frente ao mundo, né? Frente àquilo que nós enfrentamos no cotidiano. E quando nós chegamos aqui e entendemos o conteúdo, entendemos aquilo com exemplos da vida real, nós colocamos isso em prática, né? Colocamos isso no nosso dia a dia e levamos isso para a vida. Nós vamos, então, mais uma vez agradecer a Marielle pela sua disponibilidade, dizer que foi uma honra, uma alegria. Aqui estão os nossos comentários, o pessoal agradecendo e elogiando a fala de hoje, e dizer que a inovação, assim como o direito, não fica parada nunca, né? E há um ditado antigo, se não me engano, espanhol, que as pessoas diziam, na virada de ano, no aniversário, enfim, diziam que desejavam a outra pessoa que no próximo ano nada estivesse novo, que era a certeza de que as pessoas não ficariam doentes, as pessoas não teriam problemas, as pessoas não teriam dificuldades. Então, se desejava que ninguém estivesse com nada novo no próximo ano quando se reencontrasse. E isso não cabe mais hoje. Hoje nós temos que olhar para as pessoas e dizer que tomara que no ano que vem as coisas sejam totalmente diferentes, sejam novas, sejam reconstruídas, sejam refeitas, e que os filhos, os netos, os nossos alunos, eles possam também estar nesse meio de inovação, né? A sala de aula é um processo de inovação, o estudo é um processo de inovação, e garantir que a inovação se dê de forma responsável e trazendo os direitos, os deveres a ela aplicáveis, são os elementos que o direito garante, né, que a norma jurídica garante. Agora, o processo criativo, ele não está atrelado ao direito. O direito sempre vem depois do fato social.
Acontece um problema, o direito vai tentar resolver, mas a vida ela não espera o direito para se resolver, né? Ela acontece ao longo do tempo e muitas coisas elas são então resolvidas porque o novo chega, querendo ou não, né? Cantava Elis Regina, né? O novo sempre vem. Então nós chegamos a esse ponto. Agradecer a todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana. Na semana que vem eu libero na segunda as atividades finais da disciplina e nós seguimos então para o encerramento muito obrigada, desta modalidade. Espero que tenhamos contribuído com as atividades de vocês. Muito obrigado e até mais.